do programa YouTube PQTs, Poderosas que Transformam, na segunda temporada. Não é fácil não. E o tema de hoje é Mulheres na Política. Vamos falar um pouquinho sobre isso. E a nossa convidada mais que especial, que é a doutora Helena Teodoro, que é formada em Direito, Pedagogia, filósofa, sexóloga, uma mulher maravilhosa. É uma poderosa que transforma. Tem 75 anos, não vigor. Um poder. Ela arrasa, quarteirão. E vamos falar sobre política, mulheres na política. E aí, meninas, o que vocês acham de mulheres na política? Importante e necessário. Fundamental. Porque assim, gente, esse foi o tema que foi o mais votado. Então, se a gente pensar, é um tema que a gente não tem familiaridade de falar, mas existe uma necessidade de aprender a falar. Eu achei isso importantíssimo. A gente, quando ficou sabendo, a gente, meu Deus, agora, porque foi sugestão sua. Foi minha sugestão, por incrível que pareça. E por mais que a gente não tenha essa familiaridade, a gente acha que vai ser um tema que não vai ser bem recebido. Mulheres na política, que tema chato, né? Mas cada vez mais necessário. A gente precisa falar que nós não estamos representadas. São poucas as mulheres na política, são poucas as mulheres negras na política e a gente precisa estar mais inserida, a gente precisa desse lugar de poder mesmo, a gente precisa estar lá. Então a gente precisa votar em mulher, né? A gente precisa conversar com mulheres, porque aí a gente se organiza mais e consegue fazer leis ao nosso benefício e a toda uma sociedade. E Simone, assim, nós somos 52% dos eleitorados, né? De eleitores. Mulheres, né? Eleitorados, eleitores, então, 52%. Isso significa que nós somos mais da metade da população. E como é que um congresso está cheio de homem? Então somos nós que estamos colocando esses homens lá. Exatamente. E precisamos rever isso, porque esses homens não dialogam com o que falamos. A gente não pode querer votar em estuprador que estimula o estupro. A gente não pode estimular, dar nosso voto, porque o voto ele sempre foi valioso e ele está muito mais, porque se não discutirem as nossas questões, não dê seu voto. A gente também não pode esperar política pública para a mulher feita por homem, né? A gente precisa de mulher com a cara lá, com a representatividade feminina para fazer política para nós, né? Eu admito que até um tempo atrás eu tinha um certo melindre em falar de política, eu não gostava mesmo. Acho que até por uma falta de entendimento, Não, nós somos condicionados a isso. Todo mundo fala assim, futebol, política e religião não se discute. E é o que está o caos nesse momento, como é que a gente não vai discutir? Exatamente. E aí depois, né, depois de alguns assuntos, algumas coisas estudadas, é que eu aprendi a gostar de falar sobre política. Hoje eu gosto, hoje eu tenho prazer e tenho conhecimento para falar sobre. Mas nós mulheres geralmente não estamos muito familiarizadas com a política em si. Mas devemos mudar isso. Claro. É que fica parecendo que é uma coisa distante, né? Acho que como a gente, às vezes na escola não é estimulado a ter esse convívio, né, da importância da política, porque fica parecendo que é lá em Brasília, longe da gente, mas a política está em todos os dias, está na nossa vida, em tudo que a gente faz. Eu acho que é importante também a gente estimular essa educação política, né? Da gente trabalhar isso nas escolas, né? Da gente ter essa formação não da importância. Com a política partidária, que é outra coisa. Não é política partidária e nem escola sem partido, porque hoje também tem essa questão dessa discussão da escola sem partido, que às vezes a pessoa ouve, escola sem partido, que legal, eu quero. Mas a escola sem partido é uma escola que é reacionária em relação à questão de gênero, em relação à questão de homossexualidade, para você discutir essas questões. Então, são assuntos muito caros para a gente na sociedade. Acho que a gente tem cada vez mais ter abertura, cada vez mais acesso a essas informações e ter consciência de que isso influencia diretamente na nossa vida. Não podemos estar alheios a isso. E eu acho que também é um mito a gente acreditar
que, como as pessoas falam, que negros não votam em negros, mulheres não votam em mulheres, isso eu acho que é um mito, que a gente tem que botar isso por água abaixo. A gente vota sim, a gente vota em negros, a gente vota em mulher negra, a gente tem que votar pelo benefício da população, por aquilo que vai transformar, por uma política de renovação, chega desse poder, e aí branco, velho e homem, né? Vamos mudar eu tô votando pela causa. Quem está defendendo a causa, minha candidata, boa parte são candidatas, na medida que dá pra ser, enfim, mas assim, votar em mulheres, eu não penso diferente disso, porque só quem vai mudar, nós geramos o mundo, nós temos uma capacidade imensa de distribuir o amor, e essa guerra que tá aí, que é formada pelos homens brancos, velho, kakura, né? São eles que provocam. São eles que provocam essa guerra, e eles não cabem mais, gente, não cabem mais. Temos que mudar, né, gente? Mas a gente não tem que falar de alguém, gente? Tem. Oh, meu Deus, Papo tão gostoso que a gente vai... Vamos chamar a doutora Helena? Estamos passando um momento muito especial no mundo. As mulheres se rebelaram contra o jugo dos homens. O mundo sempre foi masculino. E as mulheres passaram a pedir a sua inserção desde o início do século XX, buscando ocupar o lugar do homem, e para isso ela copiava as características masculinas. Hoje não. Hoje as mulheres querem ser vistas como mulheres e não mulheres que ocupam os espaços dos homens. O Chile está dando um exemplo maravilhoso com toda uma rebelião das mulheres nos setores políticos, nas universidades, nas ruas, no mercado de trabalho. Aqui no Brasil, a gente já conta com uma militância grande, e se nós formos verificar, a partir dos anos 79, 80, começam inclusive as mulheres negras a terem voz e vez, criando os seus coletivos. E a gente tem a ONG Geledesh, que é a Sociedade Secreta das Mulheres da Nigéria, que em 1988, Sueli Carneiro, em São Paulo, cria uma ONG, uma organização onde as mulheres precisavam mostrar o seu valor na política, na literatura, na academia, na vida desse país. E vejam bem, hoje nós, mulheres negras, fazemos a diferença na política. Nunca se teve uma mulher na política que saísse de uma origem humilde, como Benedita da Silva, empregada doméstica, morando numa favela, no Morro do Chapéu Mangueira, que chegasse até o Senado Federal. Nós temos Jurema Batista, que sai também do movimento de favelas e está fazendo um doutorado na UFRJ, além de ter participado na política do Rio de Janeiro, como vereadora, como secretária de Estado. É um momento em que, no mundo inteiro, se reconhece que as empresas que colocam as mulheres em cargos de direção rendem mais, têm mais solidariedade, têm mais atendimento aos direitos humanos. E isso está comprovado, seja no Japão, seja nos Estados Unidos, seja na Suécia, seja na Islândia. Inclusive, a Organização Mundial do Trabalho colocou como sendo básica e fundamental a presença de, no mínimo, 30% de mulheres nas empresas de todo o mundo, porque está comprovado que as mulheres aumentam a produção, que as mulheres melhoram a qualidade de trabalho, que as mulheres são básicas e fundamentais para a melhoria de vida das sociedades. Então, pensar que não é político dar a sua opinião efetiva sobre o uso das creches nas cidades, o uso dos transportes, a disposição de transporte que leve a comunidade de uma localização na Zona Oeste para a Zona Sul, é pensar que política seja alguma coisa dos políticos. Não, todo ser humano é um ser político. E as mulheres, mais do que ninguém, cuidam da sustentação dos seres humanos. Seja alimentando o espírito, seja alimentando o corpo.
O cozinhar para nós, mulheres negras, é dar vida ao que está morto, propiciando uma capacidade de crescimento, de desenvolvimento, de transformação e mostrando a nossa capacidade de mudar o mundo, de transformar as coisas. O mundo feminino é um mundo que aceita a diversidade, que aceita a mudança, que aceita o crescimento, que entende que todos somos necessários, apesar de diversos. E nada mais político, nem mais democrático, do que lidar com a diversidade. E é isso que a gente tem que fazer, é entender que a mulher é mulher, sendo alta, baixa, gorda, magra, amarela, azul ou vermelha, que nós somos, a raça humana, somos aquele elemento que propicia a continuidade da espécie e que dá, inclusive, a condição de amor, de afeto, de segurança a toda e qualquer comunidade. Mulheres na política, sempre. Mulheres participando da vida das sociedades, ajudando a organizar e a manter valores, sempre. Isso é mais do que necessário, em que idade for. Mesmo criança pequenininha ou uma velhinha que nem eu, na faixa dos 75 anos, mas acreditando na nossa capacidade de mudar, de transformar, de melhorar o mundo com base no amor. Beijo poderoso, doutora Helena. Muito obrigada por essa contribuição. E vamos para Frida. Vem, Frida! Olá, poderosas, tudo bem? Mulheres na política. Eu confesso que, para falar sobre esse assunto, eu me senti um pouco insegura, porque eu sei muito pouco sobre política. Eu não tenho conhecimento, embasamento mesmo, para falar sobre inflação, sobre governo. Mas aí eu comecei a refletir para poder fazer esse vídeo. E eu fiquei pensando, bem, mulheres na política, a gente já tem uma problemática que se estende, que vai além da questão da mulher negra, é a mulher na política, que não acontecia, veio acontecendo pouco a pouco. E a mulher negra na política que eu me lembro, a primeira que eu tive como referência, foi a Benedita da Silva. E depois vieram as outras que eu não tive conhecimento. Eu confesso, sinceramente, que só agora, depois do que aconteceu com a Marielle Franco, aliás, Marielle presente, Anderson presente, eu comecei a pensar um pouco mais sobre isso. E aí eu também parei de ficar me julgando, falando, como é que você vai falar sobre um assunto que você não domina? E aí eu pensei, política, ela acontece no nosso dia a dia. E nós podemos ter atos políticos sem exatamente estarmos envolvidas dentro de um partido político. Por exemplo, quando você não usa uma internet ou uma luz ilegal no seu bairro, você está contribuindo para fazer uma política direita, uma política honesta. Quando você não fura a fila do mercado, você também está contribuindo. Quando você não senta no assento do idoso, você também está contribuindo. E quando você se importa com o ambiente onde você vive, por exemplo, eu vivo num lugar onde são somente 4 apartamentos e a gente precisa manter a harmonia entre os vizinhos. E se isso se faz, se a gente consegue montar um grupo, montar uma estrutura, isso também é política. E aí eu fui pensando que política é isso, é essa movimentação que você pode fazer, que ela começa de um mínimo e ela pode se estender para um máximo. Então a minha forma de contribuir com a política do Brasil é sendo honesta, é mostrando o meu valor como mulher brasileira, é exigindo os meus direitos, é falando nas redes sociais sobre tudo o que tem acontecido ultimamente, sobre o extermínio absurdo, que sempre aconteceu, mas depois da Marielle a gente teve aí, engatilhou para uma coisa muito, muito, muito séria mesmo. E eu espero ver mais mulheres negras na política. Eu vi um vídeo de uma outra youtuber que eu gosto muito e eu conheci uma deputada de Niterói que é negra e jovem, e eu fiquei muitíssimo
feliz de ver. E eu adorei a entrevista dela. E foi também por causa da entrevista dela que eu pensei, cara, eu posso fazer política assim. Eu posso não entender muito bem sobre PIB, sobre inflação, sobre se realmente foi um golpe, se não foi um golpe, mas essa política mínima a gente pode fazer, a gente tem que fazer. E nós, mulheres negras, precisamos fazer com relação àquilo que nos atinge, né? Lutando pelas cotas, além de lutar pelas cotas, lutando para que o ensino de base seja de excelência, para que a gente não necessite das cotas mais tarde, porque muitas pessoas vêm falar mal sobre as cotas, dizendo que é uma forma de apaziguar. Sim, foi uma forma que o governo, eu penso assim, encontrou para poder dar uma amenizada na situação, mas o que a gente precisa é de uma política de ensino de base, de qualidade para todas as crianças, que o ensino público seja tão bom, eficaz, excelente, protetor e instrutor quanto o ensino privado, ok? Beijo pra vocês, poderosas! Tchau! Então é isso, a gente precisa estar juntas como mulheres na política e fazer toda a diferença. Aproveitando para lembrar, que as eleições estão aí e o momento é esse, o momento é agora. A hora é agora, né? E vamos pra dica do livro. Isso aí. Quem tem medo do feminismo negro? Eu não tenho. Ótimo livro, gente. De Jamila Ribeiro, essa mulher maravilhosa. Vocês precisam conhecer a Djamila, vocês precisam ler esse livro. O livro é bem bacana, né? Porque no início ele conta um pouquinho da trajetória da Djamila, né? Como foi, né, a infância dela, de alguns casos que ela passou. Aí o trabalho que ela teve na Casa de Cultura da Mulher Negra de Santos, que eu tive também um grande prazer durante um bom tempo para escrever. Livro, né? Para escrever para Eparrei, que é a revista da Casa de Cultura. Eu participo da entrevista, graças a Deus. Tô falando só bem poderosa aqui. Tem uma edição que eu fiz uma entrevista com a Jana para a revista. E o livro depois ela tem várias matérias, vários artigos que ela fez para a Carta Capital, se eu não me engano, e para alguns jornais, outros jornais que ela participou. E são artigos que trazem muita reflexão, né? Que tem um dado também interessante que eu achei da questão da literatura, que é para a gente refletir, porque ela fala, a gente tem o hábito às vezes de falar literatura feminina, né? E isso às vezes acaba dando uma conotação que a gente está falando só do nosso universo feminino. E quando a gente fala literatura, que é o homem, é uma coisa mais universal. Porque né, ela desconstrói um pouco isso. É tudo literatura. A gente também fala do universo, a gente fala também das coisas gerais, a gente fala de tudo, né? Não é porque eu, como uma mulher, vai falar só do universo feminino. Então é bem interessante, traz várias questões em relação ao preconceito, a questão racial, e levanta várias reflexões que vale a pena conferir. Isso aí. E é isso, ficamos por aqui. Compartilhem, divulguem. Porque assim, a gente precisa de você, para você continuar essa história aqui. Nós fazemos parte de um grupo de mulheres de 35 a... Agora tem a doutora Helena Teodora, a gente não pode mais de 60. Mais de 60. E é um grupo que durante anos sofreu e sofre com a invisibilidade. Gente, se inscreva. Pra Dirce Fabiano. É isso aí. Beijo. Beijo, Dirce. Beijo, galera. Tchau, até a próxima. Gente.